Olá, sejam bem-vindos ao programa Momento Zen da JBN TV. É uma honra, é uma alegria contar com a sua presença. No Oriente é muito comum se apontar na direção de se viver o aqui e o agora. É um convite que foi muitas vezes repetido, mas é fundamental que o incorporemos em nossa vida. Observar que o passado já foi, não existe mais, é tão somente uma memória. O futuro ainda não existe, portanto, nenhum tipo de ansiedade é necessário. Nós não sabemos o que irá acontecer. Por isso que viver Zen é exatamente isso, viver o aqui e o agora, consciente, pleno, absolutamente presente. Se alimentar prestando atenção, dormir de forma plena, estudar de forma inteira, amar plenamente. Viver Zen é viver cada momento como ele deve ser vivido, com absoluta atenção, com absoluta disciplina, com absoluta gratidão. E quando nós falamos no Oriente, sempre nos lembramos das artes marciais. No programa de hoje eu trouxe um convidado, o professor Alex Lo, que vai falar sobre o Kung Fu. Seja bem-vindo, professor. Tudo É uma bem? honra tê-lo aqui. Obrigado, obrigado. É uma honra minha estar nesse programa tão Zen. zen, né? Vamos dizer assim, com uma energia, com um astral muito legal aqui Muito obrigado. nesse estúdio. Muito obrigado. É Eu isso aí. queria começar te perguntando porque você faz parte do templo Shaolin de Kung Fu. Isso. O que é o Shaolin? O Shaolin era um mosteiro, era um templo? O que se estudava ou estuda-se lá? Então, a gente colocou como Templo Shaolin de Kung Fu justamente para homenagear o berço que é do Kung Fu, que é conhecido, tá? Lógico, a sistematização do Kung Fu, ele veio antes do Templo Shaolin. Só que o mundo conheceu o Kung Fu através dos monges Shaolins que treinavam e sistematizaram o Kung Fu, que a gente chama de a arte marcial chinesa, né? Esses filmes que falam de Shaolin trouxeram talvez para nós aqui o Kung Fu. Exatamente, tá? E, na verdade é o Kung Fu mais difundido, né? Mais bonito, né? Que a gente tem ideia, tem história, tá? É mais para homenagear eles. O nosso estilo, né? Só para vocês entenderem, o Kung Fu ele divide em vários estilos, né? Como o estilo Shaolin é um tipo, e o nosso estilo que a gente treina é o chamado estilo do louva-a-Deus. Tá? Ele se originou também no Templo Shaolin, por quê? Porque o fundador desse estilo, ele treinava com os monges Shaolins. E depois, com a observação de um louva-a-Deus capturando uma cigarra, ele viu que a agilidade do louva-a-Deus é única. E ele pegou esses movimentos e incorporou no Kung Fu que ele sabia. Então a gente tem uma associação assim com esse tipo de Shaolin. E professor Alex, você mostrou um movimento com as mãos, um gesto. Isso. Esse gesto, vou pedir para você permanecer um pouquinho com ele. Isso aqui. Ele imita o animal, o louva-a-Deus. Exatamente. Se você observar um louva-a-Deus, ele tem a garra, né, do louva-a-Deus, que é um dos princípios que a gente trabalha bastante. Agarrar como uma garra do louva-a-Deus. Quando você olha uma forma do louva-a-Deus, a maioria das formas que a gente faz, né, os movimentos, vai ter esse tipo de mão, tá? Então, uma pessoa vai fazer um movimento, ele vai estar fazendo isso aqui, você vai identificar que é estilo do louva-a-Deus. E é interessante, não sei se você teve a oportunidade de assistir um filme que se chama Kung Fu Panda, um desenho animado que tem os movimentos do louva-a-Deus, o movimento do tigre, o movimento do próprio urso panda, que claro que aí não é um movimento clássico, é uma brincadeira, temos o movimento também do macaco, ou seja, cada estilo de Kung Fu ele se baseia principalmente em um animal, imitando um animal. Sim, é o chamado os estilos imitativos, né? Então, são alguns dos estilos que imitam certos animais. O Kung Fu busca bastante inspiração na natureza, não somente animais também, tá? Mas nos aspectos da natureza, né? Como a árvore, como que a água flui, né? E tudo mais, né? O fluir das coisas, né? A coisa natural. Da natureza, inclusive os animais. Então, o que a gente tem de estilo imitativo são louva-a-Deus, né? O estilo do tigre também, né? Que imita os movimentos do tigre.
macaco e outros mais, né? Garra de águia, né? Que imitam a águia pegando sua presa. E esses estilos, eles são minuciosamente estudados para exatamente fazer com que os movimentos dos animais inspirem a gente a fazer um movimento marcial. Interessante. E você trouxe dois alunos, né? Isso. Temos aqui dois convidados. Isso, os dois assim são campeões mundiais, tá? Eles já foram para o campeonato no exterior da cidade de Hunt Valley, perto de Baltimore. Inclusive, estamos saindo amanhã, não sei o dia da gravação, mas amanhã, nesse fim de semana, no dia 27 de julho, vai ter o campeonato que nós três também estamos representando o Brasil lá nesse campeonato. É a 20ª edição desse campeonato. E é um campeonato do estilo louva-a-Deus ou Não, aberto? onde reúne todos os estilos de Kung Fu. Então a gente vai estar treinando, fazendo louva-a-Deus, outra pessoa vai estar fazendo o estilo do tigre, outro Shaolin e assim vai. Que bonito, é legal, muito bonito mesmo. Legal. Então eu queria que você pedisse para um dos teus alunos, nossos convidados, sejam bem-vindos, mostrar para nós um movimento do louva-a-Deus um pouquinho mais lento, para as pessoas de casa observarem a beleza, a plasticidade. É meio meditativo, né? Eu sempre digo que o Kung Fu, para ser bem feito, ele precisa ter um nível mental de aquietamento, de entrega, mas com aquietamento. Exatamente. Né? O Kung Fu, ao contrário de outras artes marciais, ele precisa ser feito relaxado, tá? Porque é um movimento natural que você tem que mostrar, tá? E com entre a maleabilidade, tá? E a força. Então esse equilíbrio é muito importante, tá? O nosso amigo William, ele vai fazer uma forma do louva-a-Deus, tá? É uma forma até avançada, tá? Uma parte dessa forma, tá? O que a gente chama de forma? O Kung Fu, 90% do tempo, ele vai trabalhar nesse sentido de fazer uma luta como se estivesse treinando com um inimigo invisível e assim aprender os movimentos, tá? Então o William vai fazer a forma para a gente ver, tá? É uma forma avançada, tá? Do louva-a-Deus. E você vai perceber que os movimentos, eles são rápidos. E cada movimento, ele tem um sentido de ser. Percebe bem o jeito que ele vai fazer com as mãos. Várias vezes você vai ver aquela garra que a gente viu, né? Que é de pegar ou defender com a garra do louva-a-Deus. Numa demonstração mais realista, isso aí é muito rápido, porque é uma característica do louva-a-Deus, movimentos rápidos. Eu tá? conheço, por isso que eu pedi para fazer mais lento, porque exatamente. Senão quem está em casa nem conseguiria ver praticamente. É isso aí. Tá? Agora, professor Alex, tem um movimento que ele fez que lembra muito a garça. Não, na verdade, não. O estilo louva-a-Deus, ele é específico, só imitativo do louva-a-Deus, tá? O movimento que você estava fazendo é o que o louva-a-Deus normalmente faz, tá? Quando ele está sentido acuado, ele abre todas as asas que ele tem dentro, né, dele e abre como se fosse espantar o inimigo dele. Nisso também, isso aqui, além de parecer crescer em cima, o louva-a-Deus faz isso para crescer em cima do inimigo. Só que isso aqui é uma defesa de uma pessoa que quiser bater dos dois lados com você, tá? Ou senão, todos os movimentos são praticados como uma dança, só que ele tem um sentido de defesa ou de ataque. Muito bonito. Então eu ia pedir se o professor William pudesse fazer, por exemplo, 5 movimentos que você mais acha mais plástico, mais lindo, mais bonito, e o professor Alex explicasse o que é esse movimento. Então, é mais fácil assim. Os dois agora vão fazer uma luta combinada, né? Na verdade, o que eles vão fazer? Eles vão fazer algumas aplicações de movimentos do louva-a-Deus para a gente entender como que uma pessoa defende, outro ataca, com os movimentos que eles já sabem, tá? Então, aplicações de Pump-o-Kill, tá? Chama Pump-o-Kill. Isso. Pump-o-Kill, na verdade, é uma forma primária que a gente faz, tá? E isso é uma aplicação dos movimentos do Pump-o-Kill. Então, o William começa atacando. Isso aí já é uma técnica rápida, né? Então,
no movimento que eles fizeram, 1, 2, atacou. Mais para mostrar como que é. A rapidez do louva-a-Deus, então, na realidade, isso vai ser um movimento muito mais rápido. Pode fazer no movimento normal, já. Que é a grande diferença. O louva-a-Deus, ele é muito rápido. O segundo, 2. Ótimo. Você percebeu que essa garra final, ele é uma garra como se o louva-a-Deus tivesse aquelas garrinhas dentro e travasse o inimigo, tá? Certo. Nisso que saiu o estudo, tá? O terceiro, 3. Isso. Então, apesar de ser imitativo, não somente a gente trabalha com garra, mas também com soco, com chute, essas coisas, tá? E o 5, faz o 5. 5. Aí fica mais evidente ainda os movimentos de garra de louva-a-Deus para travar a pessoa, para defender e tudo mais, tá? Obrigado, pessoal. Esses movimentos, eles têm uma concentração de energia ou são só movimentos físicos? Existe uma concentração de energia no hara, que seria a região da barriga? Sim, com certeza. A princípio, quando a gente ensina Kung Fu para um novato, se aprende primeiro o movimento, tá? E depois, o que significa Kung Fu? É adquirir habilidade, né? Então, quando a gente adquire alguma habilidade, vocês vão concentrando, sabendo que precisa da energia interna para liberar numa arte marcial, né? Não um braço só, ele não vai ter nenhuma força se você não concentrar energia para liberar a força no braço, né? Ou num soco, né? Ou num chute, né? Você tem que concentrar energia em algum lugar para liberar num chute, né? E isso com certeza é intrínseco ao Kung Fu. E você vê que se uma pessoa está num Kung Fu num nível mais alto ou mais baixo, justamente dessa liberação de energia. Então, todo começo de forma, a gente concentra primeiro a energia aqui, né? O que vocês chamam de hara, a gente chama de tanken, né? Que é o início da energia. Dali, a energia vai se emancipar e liberar para qualquer lugar que você quiser, né? E nisso entra o nosso treino, né? Quero liberar num soco, então ela vai sair daqui e liberar no soco, sair daqui e liberar em qualquer chute, e assim por diante. Até a hora que vai fluir. É fluido. Eu me lembro até uma história do Bruce Lee, e acredito que todos conhecem o Bruce Lee, que foi um grande professor de Kung Fu, um grande artista também de Hollywood, onde ele foi treinar e perguntaram, o mestre do Bruce Lee, que chamava Ip Man, Isso. perguntou pro Bruce Lee o que é um soco, e o Bruce Lee falou, um soco é um soco. E o mestre do Bruce Lee disse, não é nada disso, vai treinar. Aí o Bruce Lee treinou muito tempo e o mestre perguntou, o que é um soco? E o Bruce Lee disse, um soco faz assim, 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 assim. E o mestre disse, não é nada disso. O Bruce Lee continuou treinando e voltou. O mestre perguntou, o que é um soco? E o Bruce Lee disse, um soco é um soco. O que ele tinha respondido anteriormente. Mas ali ele já sabia o que era, né? Exatamente. Ele passou por todo um treinamento para aquilo estar fluindo. E qual que é a tua história? Você treina com o professor Amaral, que é o representante desse estilo, ou não tem um representante do Louva-a-Deus no Brasil? Isso, eu treino, na verdade, o meu mestre, ele treinou com um dos pioneiros do Kung Fu brasileiro, que é o mestre Amaral. Todo mundo da comunidade Kung Fu conhece o mestre Amaral, porque ele foi um dos pioneiros e primeiro brasileiro a ensinar o Kung Fu. Década de 80, né? É onde que foi o boom do Kung Fu, tá? Mestre Gabriel, que é o meu mestre, ele foi discípulo do Amaral, tá? Ele treinou o Louva-a-Deus junto com o Amaral e com os outros representantes de Louva-a-Deus aqui do Brasil, tá? Inclusive com os chineses também, tá? O nosso mestre Gabriel agora detém a maior graduação do estilo Louva-a-Deus aqui do Brasil, tá? Junto com alguns outros mestres, mas ele também detém o maior grau de estilo, do estilo Louva-a-Deus, tá? Acho interessante. Tem mais algum movimento que eles poderiam mostrar para nós? Vamos fazer mais uma forma do Louva-a-Deus, que é o Chayukin. Chayukin, tá? Para fazer? Vai lá. Eles aprendem todos os nomes em chinês. Isso, é importante saber a tradução também, né, de cada nome, né? Eu também, você tem uma academia aqui em São Paulo, né, que você dá aula, e eu queria que você falasse um pouquinho depois, assim, da tua responsabilidade como professor, que eu sei que você tem,
Se você está aqui, a gente sabe que você tem essa proposta Zen. Falar um pouquinho a responsabilidade como professor de lidar com criança, que às vezes quer aprender só a brigar, competitividade. Isso. A nossa escola, né, enquanto o Anderson vai fazendo a forma, eu vou falando sobre isso. A nossa escola promove o Kung Fu hoje em dia mais pelo bem-estar, tá? E não para a briga, né? Ou senão para a luta. Por isso que nós nos chamamos de artistas marciais e não lutadores. Tá? O que é a arte marcial? A arte, a beleza dos movimentos, né? Que servem para ataque ou defesa. Tá? Mas isso não é o nosso propósito. Primeira coisa que a gente tem que treinar, e principalmente, é a saúde através do condicionamento físico. E segundo, a filosofia do Kung Fu. Tá? Grandes mestres nunca usaram hoje em dia o Kung Fu para ataque ou defesa. Eles são aptos a fazer. Tá? E isso que a gente vai concentrar. Sempre apto a fazer, mas nunca a fazer. Tá? Porque não, quando não é necessário. Tá? Quando nunca é necessário, a gente nunca faz, né? A não ser um caso extremo de vida ou morte. Mas aí você está fazendo um teste com você. Tá? Então a gente sempre ensina assim, quer treinar? Quer. Você vai ser um artista marcial, que vai ter uma saúde boa e um condicionamento físico bom. Tá? E dentro do treinamento você vai adquirindo boa forma, esses aspectos internos do Kung Fu, né? Respiração e tudo mais, né? Respiração, energização, tá? E tudo mais. Isso com o caminhar do tempo. É isso, dá para perceber que eles têm essa respiração consciente, Sim. Que eles têm também uma boa forma. Exatamente. E dentro desse estilo do louva-a-Deus, existe, você falou que teve um fundador em Shaolin, teve um fundador na China, se sabe quem foi? Porque alguns estilos se perderam no tempo, Não, né? O nosso fundador do estilo chama Wang Lang, tá? É o nome chinês dele, tá? Ele, na verdade, a história do louva-a-Deus é muito, muito bonita. Por quê? Porque ele, no começo, quando treinava o estilo dele, o estilo Shaolin, né? Lutava com os irmãos Shaolins dele, né? De treino, ele sempre perdia. Ele é uma pessoa que sempre perdia das habilidades desse outro estilo, né? Então, quando um monge superior fazia duelos, é uma pessoa que sempre perdia. E ele, muito triste com isso, se refugiou para treinar mais, para tentar vencer essas pessoas, né? E, por acaso do destino, viu o louva-a-Deus para capturar a cigarra. Daí ele sistematizou, viu como que o louva-a-Deus comportava na frente do seu inimigo e por isso ele sistematizou isso e quando voltou para desafiar novamente aqueles irmãos de treino dele, com essa sistematização, ele conseguiu vencer os irmãos de treino dele. E aí sim, quando você derrota alguém ou mostra que a eficiência da sua arte marcial é que você constitui um estilo. E assim os monges falaram assim, agora o seu estilo vai chamar louva-a-Deus e é isso que a gente vai começar a aprender agora. Porque você agora tem sua habilidade. Que lindo. Agora, eu fiquei com uma dúvida que eles têm chutes muito altos. Sim, também. Se vai uma pessoa, por exemplo, treinar contigo e ela já é mais madura, não há necessidade de dar esses chutes altos. Não há necessidade. A gente fala que no Kung Fu tradicional, tá, que a gente treina, não tem limitações. Tá? Não tem limitação de idade e não tem limitação de sexo, o masculino ou feminino, tá? Tranquilo. Por quê? Porque eles são jovens, eles podem dar chutes altos, tá? Agora, quando uma pessoa de mais idade, 40 anos, mais 50 madura. anos, mais madura, tá? Vai fazer, ele pode fazer exatamente os movimentos dele, só que de acordo respeitando o corpo da pessoa. É importante essa consciência de respeitar o corpo, tá? E saber que a maturidade, né, ele tem suas consequências e respeitar o corpo. Então, para não danificar a sua saúde, como digo novamente, a saúde em primeiro lugar. Alex, olha, eu quero terminar com essas suas palavras, agradecer a tua presença aqui, cumprimentar. Obrigado. Como na China. É isso. Foi um prazer tê-lo aqui e eu quero, como eu disse, terminar com essas palavras do professor Alex. Respeita o teu corpo. Essa é uma mensagem zen. E a gente pode pensar nisso agora. Será que eu tenho respeitado esse corpo como deveria?
E daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco aqui do nosso programa Momentos Zen. Até já. Agora vamos ao momento da nossa prática. Quando nós falamos em Zen, sempre existe a prática. O Zen é uma filosofia comportamental, uma filosofia de vida prática, e hoje nós vamos trabalhar com os ombros, com os braços e com as mãos, utilizando não só dos movimentos do Tai Chi Chuan, do Qigong, que são movimentos leves, como também dos movimentos do Kung Fu, da arte marcial chinesa. Então vamos unir as nossas pernas, fazer uma concentração na região abdominal, inspirando e expirando de forma tranquila, de forma suave, sempre de forma silenciosa. E vamos afastar os pés, primeiro colocando as pontas dos pés para fora e depois para dentro e deixando o corpo repousar, como se estivéssemos sentando sobre as nossas pernas. Essa posição já é uma posição que trabalha a cintura, que trabalha as coxas, que trabalha a concentração abdominal, e essa concentração abdominal permite que em todos os momentos da minha vida eu tenha concentração. Concentração para o trabalho, para se alimentar, para estudar. Essa posição traz essa energia. Vamos soltar um pouco os ombros num movimento de aquecimento, jogando os ombros para trás, para frente, para trás, para frente. E percebendo que esse movimento pode ganhar não só os ombros, mas todo o nosso braço, as próprias mãos vão se movimentando também, fazendo um movimento para trás, e agora o movimento vai girar para frente, como se fosse ondas do mar que vêm e vão, vêm e vão, vêm e vão. Feito isso, agora nós vamos fazer um movimento de segurar, como se pegássemos uma energia com as mãos e vamos trazer essa energia para o nosso corpo. Tendo necessidade, você pode fazer esse movimento com bastante força, pegando, trazendo, pegando, trazendo, pegando, trazendo. Vamos soltar um pouco os braços e agora vamos iniciar a sequência de braços, ombros e mãos. Primeiro movimento, vamos fazer um movimento como que se fosse cortado algo abaixo da nossa barriga. Então vamos inspirar e expirar. Inspiremos e cortemos, como se as nossas mãos fossem lanças. Reparem que o movimento do corpo, ou melhor, que há um certo molejo no corpo. O corpo sobe, o corpo desce, mas a ênfase é nos braços, nas mãos e nos ombros. Aqui também, esse movimento pode ser utilizado no Kung Fu como uma defesa de um golpe dado na região de nossa barriga. Nós inspiramos e defendemos. Mas aqui a proposta é uma proposta zen, uma proposta do exercício, uma proposta meditativa. Façamos a última vez. E agora o movimento vai subir. Então, para baixo, para cima. Inspira, para baixo, para cima. Esse movimento vai dando força aos braços, flexibilidade aos braços, vai tirando as tensões dos ombros. Então, embaixo, em cima. Feito um pouquinho mais rápido, ele é assim. Embaixo, em cima. Vamos recolher as mãos aqui, na altura dos rins. E vamos para o próximo movimento, um movimento muito bom para o punho. Fazemos um movimento que lembra o bico de um pássaro, que vai e volta. Vai e volta. Observem a postura,
Ainda as pernas em posição que nós chamamos de posição pirâmide, elas estão fazendo um triângulo, a respiração abdominal, silenciosa, e nós deixamos as pernas flexionadas. Então empurra energia e traz. Para quem trabalha com as mãos, com os punhos, com os braços, esse movimento é muito gostoso, muito saudável. Feito com uma das mãos, façamos agora com a outra. Tanto faz com qual braço iniciamos o movimento. Mas o importante é a concentração, o importante é observarmos aquilo que estamos fazendo. Essa, aliás, é a proposta do Zen. Estarmos plenos em tudo aquilo que estamos realizando. Feito agora, como eu realizei com a mão direita, podemos realizar com as duas mãos o mesmo movimento. Alonga e traz. Percebam também, vocês que estão praticando juntos aqui conosco, que os ombros não podem subir, não podem se elevar. Os ombros sempre estão relaxados, sempre soltos, que essa é a proposta, inclusive, do exercício, o relaxamento dos nossos ombros. Feito esse movimento, vamos perceber de novo a nossa postura, as pernas em formato de triângulo, de pirâmide, respiração abdominal, ombros relaxados. Vamos trabalhar com a linha central. Vamos colocar de novo as mãos fechadas na altura dos rins. Esse movimento é um movimento incorreto, com os cotovelos para fora. O movimento deve ser com os cotovelos bem alinhados ali na horizontal atrás. Agora, vamos começar com a mão esquerda para facilitar. A mão esquerda vem na altura do coração e se dá um soco. Mão direita na altura do coração, soca. Volta na altura do coração o movimento e volta para a altura dos rins, aqui próximo aos rins. Mão esquerda. Nós podemos observar o movimento ir e vir. E vamos perceber também que os braços, eles não se alongam completamente. Nós estamos mantendo os braços ligeiramente flexionados, um pouquinho prendendo aqui, não soltamos de tudo. Há uma certa retenção aqui no movimento, como se segurássemos, para que não houvesse uma distensão, para que nós não nos machuquemos. Esse movimento se chama soco da linha central, que é muito conhecido por quem pratica Kung Fu, por quem pratica artes marciais, porque também foi utilizado pelo Bruce Lee, aquele artista marcial que se tornou famoso em filmes de Hollywood. Esse movimento também pode ser feito um pouquinho mais rápido, para quem está em forma, para quem se sente bem com o movimento. Sempre observando, colocando intenção no mesmo. Feito isso, agora vamos fazer um movimento que lembra 2 leques. As mãos se tornam leques. 2 leques aqui, 2 leques para esse lado. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Aqui também temos um movimento de energia, inspirando e expirando, inspirando, expirando, inspirando, expirando. Mas também pode ser um movimento usado no Kung Fu como uma defesa de um golpe que vem do alto. Observe sempre que o corpo tem esse molejo, que nada mais é do que trazer energia, soltar energia. Trazer energia, soltar. Feito esse movimento, agora vamos fazer um movimento que lembra uma cobra. Novamente localizamos a nossa postura, as mãos na altura dos rins,
peito bem aberto. Esse movimento é muito interessante para o punho. Lembra a cabeça de uma serpente. Faz para um lado, faz para o outro lado. E agora vamos para o último movimento, que é um empurrar. Muito importante esse movimento para se trabalhar os ombros e também as energias que muitas vezes nós carregamos o peso do mundo nas costas. Nos sentimos culpados de coisas que não cabem a nós resolvermos, nos sentimos como se toda a responsabilidade do mundo estivesse sobre nós. Então nós vamos tirar, como se fosse uma limpeza. Tira para frente, como se empurrássemos. Quem conhece um pouco mais de Budô, de arte marcial, pode fazer um movimento um pouquinho mais forte. E finalmente fazemos um movimento que é uma continuação desse, que é puxar a energia para baixo. Também representa uma defesa pessoal de golpes que chegam, que se aproximam de nós na altura da barriga. E para finalizar, juntamos as mãos aqui, como no início, aqui, aqui. Trazemos as mãos na altura dos rins, respiração abdominal, silenciosa. Vamos unir as pernas, mão esquerda, mão direita por cima, fechando a nossa prática. E eu agradeço a presença de todos vocês, como sempre foi uma honra, um prazer, uma satisfação contar com a sua audiência. Até a próxima.